O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão, podem se sentar, por favor. Sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube. Você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Que Deus abençoe e guarde a você. Escutamos a carta de São Paulo aos Coríntios e também tivemos a oportunidade de ouvir Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37. Paulo, na sua carta, ele usa uma imagem que é simples e ao mesmo tempo tão complexa. Para entendermos bem o que Paulo vai dizer, vou perguntar: já ouviram aquele ditado: coração dos outros é terra que ninguém pisa? Que quer justamente significar o seguinte: a gente nunca sabe com profundidade, com clareza, o que se passa dentro da cabeça de outra pessoa. Não conseguimos entender tudo. Em alguns casos, a pessoa fala uma coisa que parece que quer nos agredir, mas depois entendemos que ela, na verdade, estava falando outra e querendo dizer outra coisa completamente diferente. Não conseguimos entender o que motiva as pessoas a agirem de determinadas maneiras. Mas a gente se entende, não se entende? Quando a gente olha lá para dentro, conforme as motivações, a raiva, a indignação, a tristeza, nós temos determinados comportamentos que depois a gente vira e fala assim: nossa, mas por que eu fiz aquilo ali? Aí a gente começa a pensar um pouquinho, a gente fala: eu estava com raiva de fulano mesmo. Eu respondi desse jeito porque eu estava chateado. A gente se entende muito. Podemos não entender tudo, mas nós nos entendemos muito bem, nos conhecemos. Se formos bem atentos, sabemos quando podemos discutir determinados assuntos ou não. Nós conseguimos nos entender porque aqui dentro só a gente e Deus que pisa. Aqui dentro. Paulo vai dizer uma coisa: o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que está nele? Agora entendemos o que Paulo está querendo dizer. Cada um se conhece.
Ninguém consegue se conhecer mais do que ele próprio. Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Paulo começa a fazer uma explicação muito séria. Do mesmo modo com que um ser humano, um homem, se conhece, e só pode ser conhecido se ele se apresentar e for se abrindo aos pouquinhos. Da mesma maneira, a gente só conhece a Deus se nós deixarmos com que o Espírito dele nos ajude a conhecê-lo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, e para Paulo o Espírito do mundo é aquele que leva a gente a olhar somente para si, para os próprios interesses. Aquele que faz com que a gente tenha que se satisfazer de qualquer forma, que tudo justifica. Mas nós recebemos um Espírito que vem de Deus, que ajuda a nos entender, ajuda a olhar para a nossa história. E mais, porque quer se aproximar cada vez mais do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, busca olhar para si e se corrigir. Busca olhar para si e melhorar. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Cada um de nós, então, se abrimos-nos ao Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, começamos a perceber que tudo que nós temos, as nossas habilidades, os nossos dons, eles têm sentido, têm importância. Ele nos concedeu tudo isso, mas esses dons não nos fazem melhores do que ninguém. Paulo vai dizer, inclusive, desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Qual é a sabedoria aprendida no Espírito, segundo São Paulo? Aquela que nós conseguimos observar na vida e na entrega de Jesus Cristo. Aquela que conseguimos entender pelo Evangelho de Cristo. Não é somente algo que a gente discursa, mas é algo que passa a ser um modo de viver cada dia. Isso poderia ser traduzido da seguinte maneira: buscarmos o máximo de coerência com aquilo que acreditamos. Nos esforçarmos para adquirir o máximo de coerência com o que dizemos crer. Isso dá a qualquer pessoa que é coerente uma palavrinha que tanta gente fala, mas ninguém para entender: autoridade. Autoridade, na verdade, não é algo que vem de fora. Eu me lembro um dia que eu vi uma senhora desse tamaniquinho assim, pequenininha, magra, fazer um caboclo desse tamanho parar. Por coincidência, era a mãe dele, que o criou sem pai, que o educou, lavava a roupa para fora, dava a ele tudo o que ele precisava, e um belo dia, como é próprio, ele achou que poderia fazer o que queria dentro de sua casa, e foi essa mulher desse tamanho, pequenininha, que fez esse homem criar vergonha e tomar jeito de homem. Ela só disse: você para.
Não fez mais nada. Você para. Ela se colocou entre ele e a mulher dele. Ele parou. Porque mais do que tamanho e força, ela tinha autoridade. O que ela fez, o que ela significava, era muito mais do que toda e qualquer força, ou qualquer coisa que ele tivesse na mão, ou que ela pudesse segurar. O que Paulo está dizendo é uma coisa tão simples. Vocês dizem acreditar em Jesus Cristo? Vocês dizem conhecer a Deus? Então, façam uma coisa muito simples. Se vocês acreditam em Deus, abram-se ao Espírito de nosso Deus e comecem a modelar-se por Ele, porque vocês da comunidade de Corinto, pelo modo com que vocês vivem, por aquilo que vocês fazem e por aquilo que vocês são coniventes, vocês não estão buscando a coerência de quem realmente acredita em Jesus. Parece que não tem nada a ver com o Evangelho, mas tem. Jesus era visto como quem ensinava com autoridade. Autoridade, como já disse, não é alguma coisa que vem de fora, simplesmente como nós podemos ter juízes, promotores, podemos ter delegados, podemos ter deputados, presidente, senadores, governador, prefeito. Isso não é autoridade. Padre. Autoridade não é pelo lugar que a gente ocupa. Pode até vir. Em algumas ocasiões a gente tem que ter mesmo. Porém, a verdadeira autoridade, ela ultrapassa o cargo. Ela ultrapassa a função. Ela ultrapassa o lugar que se está. O exemplo mais simples que posso dar é dessa mesma senhora. Ela não educava mais o filho, de determinados modos, não. Ela não sustentava mais. Ela não organizava os seus proventos, suas dívidas. Mas ela tinha uma coisa. Ela não tinha uma função. Ela tinha um papel. Ela tinha um lugar. Ela era uma referência. Jesus é visto pelos seus concidadãos como alguém que tem autoridade. Porque aquilo que ele faz, porque aquilo que ele vive, aquilo que ele apresenta, não tem confusão. Me permitam, por mais que nós façamos muitos discursos religiosos, falta para muitos essa autoridade. E não estou falando de clérigos, eu não estou falando de religiosas, eu estou falando de cristãos, porque muitos se dizem cristãos, mas não têm autoridade porque não assumiram viver, conforme diz São Paulo, a coerência do Espírito. Peçamos a Deus a graça tão simples de deixarmos crescer em nós a imagem dos filhos de Deus, e ela crescerá à medida com que nós entendermos que para conhecer a Deus não é a base de discursos, não é a base de citações bíblicas, é numa busca cotidiana, dia e noite, de olhar, dentro de mim está crescendo mais o homem que pensa em si, que acha que tudo pode, ou aquele que procura olhar para Jesus Cristo e entender como eu serei a sua presença aqui no mundo hoje. Qual é a imagem que cresce?
Na comunidade de Corinto, e aí eu volto, se vocês pegarem do primeiro ao último capítulo, primeiro e último versículo da carta aos Coríntios, vocês vão perceber exatamente que Paulo está falando isso. Vocês se dizem muito bons, mas vocês estão esquecendo do fundamental. Vocês se esqueceram de Jesus Cristo, não estão vivendo a fé porque vivem degladiando-se, não vivem a esperança porque o modo com que vocês vivem simplesmente busca satisfazer as vontades de vocês no tempo presente. Por isso que vocês então se aliam a este ou aquela pessoa, a esta ou aquela imagem, e principalmente vocês se esqueceram de viver o amor, porque vocês mais se odeiam do que se cuidam. Parece um xerox do tempo presente. Resta saber se essas imagens e esse xerox também não está crescendo dentro de nós. Peçamos ao Senhor, tão simplesmente isso, a coerência do Espírito, para realmente termos autoridade. De pé confiantes, apresentemos nossas preces.